cabelinho. Ah, sim. Tô com vergonha, né? Não, disse de forma resoluta a mim mesmo. Esse não é o gramado certo. Mas era o mesmo gramado, pois o rosto Oi. Se você sente que a sua vida tá meio parada, ouve isso. Opa! Será que alguém vai atender? Let's go! Bora, people! Boa tarde! Seja bem-vindo à nossa festa rolando. Talvez isso que você chame de preguiça é só cansaço de desistir de você. Porque toda vez ninguém te fala isso sobre recomeçar. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vamos lá. Alô? Napoleão? Ei, Napoleão. O que você quer fazer? Por que você tá mexendo não, você não deve? No YouTube, tô de volta em 2026. Final de dezembro eu deixei as gravações de lado, porque afinal a correria era muita. E daí, entre Natal e Ano Novo, aliás, entre Ano Novo e janeiro, eu tirei ali uma semaninha de férias também, que foi muito bom para que eu conseguisse refletir sobre as minhas metas e sobre este projeto. Aqui neste caderno, que é um caderno que vocês já conhecem, nós temos aqui o projeto sobre destravar a minha vida em 180 dias. E hoje, depois de um mês que eu comecei esse projeto, eu vim trazer aqui algumas considerações sobre o projeto, sobre se tá dando certo, se não tá. Tô revisitando aqui as minhas metas. Inclusive, tinha algumas metas que eu não tinha nem escrito ainda, porque eu precisava refletir justamente sobre isso. E nessa semaninha que eu tirei de férias, eu consegui fazer isso e foi bem legal. Aqui eu tenho de 2025 e aqui 2026. Então, eu trouxe aqui alguns campos e nesses campos eu trouxe as metas e o plano de ação sobre essas metas, né? Então, o campo número 1 é o espiritual, onde eu queria me conectar mais com o sagrado, queria pesquisar mais sobre, queria trabalhar esse meu lado espiritual. No plano de ação eu coloquei aqui algumas ações de fato que possam me levar mais perto deste momento que eu quero ter comigo mesmo. E de fato, isso tem funcionado bastante, tá? Durante o mês de dezembro e janeiro também. Como, por exemplo, eu coloquei aqui me programar para ir à missa. E isso é algo que tá dando certo, que eu tô conseguindo ir aos domingos.
e faz um bem danado pra mim, tá? Além disso, eu escrevi que eu gostaria de assistir, ouvir músicas ligadas ao sacro, podcasts e tudo mais sobre o assunto. E tem sido bem legal, tá? E o campo 2 é o campo amoroso. Do mesmo jeito, coloquei as metas e o plano de ação. No plano de ação, aqui, tem algumas coisas que eu não vou falar, porque são coisas pessoais. Mas o que eu puder, eu vou contando pra você, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei que a cada 15 dias eu queria planejar um momento super especial, um momento de casal. Queria passear mais, queria ter momentos mais especiais e intencionais com o João. E tem dado bem certo, tá? Inclusive, nós dois, nós vimos um vídeo nas redes sociais que fala sobre que era um casal, que eles tinham um combinado, e o combinado deles era de toda sexta-feira ou todo sábado, enfim, sair para conhecer um lugar novo. Este lugar novo tinha que ser um barzinho e eles iam tomar 2 cervejas e comer uma porção. Esse era o combinado. E eu e o João resolveu colocar em prática isso também. Então, desde o ano passado, desde dezembro, a gente vem praticando isso a sexta-feira. Então, uma sexta-feira ele escolhe, uma sexta-feira eu escolho, e a gente faz a mesma coisa e tem sido bem legal, tá? Então, esse campo que é o amoroso tem dado bem certo e tá fluindo, tá rolando, tá bem legal. Aí nós temos aqui a carreira. Sim, nós temos aqui a carreira. Temos também as metas. Embaixo eu coloquei o plano de ação. E aqui também é algo que eu não vou abrir para vocês. Essa talvez é o mais desafiador para mim no momento, tá? Por conta que eu não tenho muito tempo para trabalhar as minhas metas. Porque eu já tenho um trabalho que me consome grande parte do meu dia, aliás, me consome todo o meu dia. Já chego tarde em casa, aí seria o horário que eu teria que trabalhar com isso, só que se eu trabalhar com isso nesse horário, eu não consigo fazer as outras coisas. Então a gente vai fazendo conforme dá. E aqui também no plano de ação, eu coloquei que eu gostaria de gravar mais vídeos, tanto para o YouTube quanto para outras plataformas. E tá rolando, viu, gente? Por enquanto tá rolando. Na verdade, eu comecei semana passada. Ai, meu Deus. Ano passado eu já estava fazendo, mas eu tive que parar o final de ano, não dava tempo de fato. Aí eu retornei semana passada e tem dado certo, viu? O que mais? Financeiro. Pois é, aqui no financeiro é bem legal, viu? Eu coloquei bastante metas, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metas. Vamos às metas. Começar a investir, diminuir gastos no cartão de crédito, pagar uma viagem, guardar reserva financeira, ter um set point de X reais, conseguir mais fontes de renda, e tem mais uma que eu não vou falar. Beleza, aí tem o plano de ação, que é baixar um aplicativo para eu investir. Aí eu coloquei o nome do aplicativo aqui, mas eu não vou falar para vocês para não influenciar. Aí eu escrevi pesquisar mais sobre, revisar os gastos do cartão de crédito. E isso é algo que eu preciso fazer com urgência, inclusive. Porque sabe aquelas coisas que você vai assinando? Tipo, plataformas de streaming, aplicativos. Eu preciso dar uma revisada porque provavelmente tem coisa lá que eu tô assinando e eu nem uso mais. Pesquisar mais sobre onde e como fazer um fundo de reserva, isso é bem importante. Pesquisar sobre novas fontes de renda. Esse é o campo 4. Aí nós temos aqui o campo 5, que é o intelectual, que também é bem legal. Eu coloquei as metas e o plano de ação. E essa parte aqui foi a parte que eu preenchi na época que eu tava de férias, ali no finalzinho de ano, virada de ano, que eu tava descansando, então eu pude sentar, parar, refletir, pensar sobre isso, tá? Então, por enquanto, estar aqui, estudar toda semana, não comprar nenhum curso, ler livro e desenvolver alguma habilidade. Olha que interessante. Inclusive, gente, eu acho que quando a gente precisa estudar, a gente coloca, né? Preciso estudar. Mas é importante também você pensar que talvez você já tenha como estudar e você só fica comprando, recomprando cursos que na verdade você nunca vai assistir, nunca assistiu e nem chegou a abrir. Então,
No caso, como eu já tenho bastante curso, eu coloquei aqui que eu não quero e não vou comprar nenhum curso esse ano. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de estudar, mas ter muitos lugares para onde ir talvez me faça ficar parado, não ir a lugar nenhum. Faz sentido? Eu acho que você ter muitas coisas para consultar, talvez você fique meio perdido. Talvez eu estava me sentindo assim também. Então eu foquei em estudar em um curso só, que eu coloquei o nome aqui, e coloquei que eu não quero comprar mais nenhum esse ano, independente do curso que for. Aí eu coloquei no plano de ação, separar um horário por dia para estudar. Na verdade não, eu coloquei separar um dia e um horário específico para estudar. Escolher um livro por trimestre. E coloquei aqui que eu quero escrever e produzir conteúdo sobre o que eu aprendi. Que isso, sabe, isso é bem legal, principalmente para você que acha que não aprende. Talvez a melhor forma de você aprender é você ensinar para alguém. Você já pensou isso? Eu aprendi isso e eu acho que é bem legal e eu acho que é uma forma de eu aprender ainda mais. Então eu coloquei que eu quero escrever ou gravar vídeos sobre isso. Aí nós temos o campo 6, que é... eu tô falando se tá dando certo ou não. Ó, o campo 4, que é o campo financeiro, eu ainda não executei nenhuma meta, nenhum plano de ação. O campo 5, que é o intelectual, o que tá funcionando para mim por enquanto é ler o livro. Eu ainda não separei um horário para estudar. Estudo em horários XYZ, mas eu não tenho um dia e um horário definido como um compromisso, sabe? E nem comecei a criar conteúdo sobre o que eu estou aprendendo. Então, o campo 4, ainda não executei nada. O campo 5, somente a leitura. E também não comprei nada por enquanto, nenhum curso. Desde quando eu comecei a fazer o desafio, pelo menos. Tá, o campo 6 é o campo social. Esse campo social é bem interessante pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa. Eu já fui a do rolê, hoje em dia não mais. Então, eu acabo que eu me isolo do que tá acontecendo na cidade, no mundo, e eu acabo que, por conta disso, fico pra trás. Então, uma das minhas metas é frequentar eventos para fazer network e também me especializar em alguma área, algum campo, seja profissionalmente, seja intelectualmente, enfim. Coloquei que eu quero jantar fora uma vez no mês, ou com amigos, ou com o João, enfim. Porque essa meta me faz sair de casa, socializar, porque de repente é num jantar que você não tem pretensão nenhuma, que pode acontecer algum contato que faça diferença aí na sua vida. Coloquei também que eu quero me vestir melhor, justamente porque o fato de você ficar em casa não significa que você precisa ficar desarrumada. E o que estava acontecendo comigo? Eu estava ficando que nem uma louca dentro de casa. E acaba que quanto mais largado você fica dentro de casa, menos vontade você tem de produzir ou de fazer as coisas. E mesmo que você não tenha vontade, não significa que você precisa estar de qualquer jeito. Minimamente arrumado você tem que estar dentro da sua casa. Se você for descansar, se você for arrumar a casa, se você for assistir televisão, não precisa ficar do jeito que você acordou o dia inteiro. Toma um banho, lava o cabelo, se arruma minimamente. Aí eu acredito que disso você vai tirar bons frutos. Então, na meta social, eu coloquei que eu queria frequentar eventos, jantar fora uma vez no mês, me vestir melhor e melhorar a minha aparência. Melhorar a minha aparência é algo que é um assunto bem delicado pra mim, porque eu acabei que engordei na pandemia e nunca mais voltei ao corpo que eu tinha antes. Então, eu coloquei aqui no campo social e provavelmente eu devo ter colocado essa meta em mais algumas áreas, porque é uma área que é importante pra mim e que eu preciso focar, tá? Então, no plano de ação, o que eu coloquei mediante a essas metas?
pesquisar sobre eventos na região, ficar sempre atento sobre o que está acontecendo, falar mais com os meus amigos no WhatsApp, porque é algo que eu deixo de lado mesmo. Tenho uma preguiça de WhatsApp que você nem imagina. Então acabo que eu até penso nos meus amigos, mas eu acabo que não converso com eles por conta disso. Aqui no plano de ação eu coloquei comprar um look por mês. Por quê? Porque eu pretendo me vestir melhor. Então, se eu pretendo me vestir melhor, eu não posso continuar usando as mesmas roupas, usando os mesmos acessórios. Então aqui não é para você se tornar um consumista, mas sim para você ter mais consciência em quem você quer parecer. Qual que é a aparência que o seu eu do futuro precisa ter? Qual é a aparência que o seu eu do futuro quer ter? É mais sobre isso, sobre eu pensar quem eu quero ser no futuro, no final desse projeto, e já começar a intencionar as roupas que eu quero usar, os acessórios que eu quero usar, e por aí vai, tá? E me arrumar, coloquei aqui também que eu queria me arrumar todos os dias, mesmo pra ficar em casa. E isso tem acontecido, viu, gente? Tem acontecido sim, eu venho me preocupando bastante com isso, tá? Coloquei aqui família e vida íntima. Essa é o 7º campo aqui deste projeto. Família e vida íntima, eu coloquei algumas coisas que são coisas simples, mas que no cotidiano, na correria do dia a dia, na correria dessa vida moderna que a gente tem visto ultimamente e tem vivido ultimamente, acaba que passa batido. Então eu coloquei coisas super simples para eu cuidar e prestar mais atenção, tá? Me vestir bem, ela entrou de novo já no campo seguinte, me vestir bem e me cuidar quando eu estiver em casa, cuidar da minha casa e do meu carro, que é algo que nos últimos tempos tinha ficado largado, sabe? E como você tá no seu externo, as coisas que estão ao seu redor, mostra como estão as coisas no seu interno. Então, se a sua casa tá toda bagunçada, tá toda desorganizada, não tem ordem, se o seu carro também vive sujo, batido, com reparos por fazer e você não cuida, isso demonstra muito como está o seu interior. E, de fato, faz muito sentido, porque quando eu estava com uma desordem mental e tudo estava fora de ordem, tudo estava bagunçado, tudo não estava do jeito que deveria estar. Então, quando você cuida da sua casa, do seu carro, da sua mesa de trabalho, deixa tudo em ordem, às vezes a arrumação começa do lado de fora, mas ela reflete no seu interior ao longo do tempo. Por isso que é importante você manter essa rotina, tá? Então, eu coloquei que eu queria cuidar mais da casa e do carro, queria cuidar mais da minha vida amorosa, queria cuidar mais de mim também, e também decorar mais a minha casa, porque eu me mudei para o apartamento que eu tô já fazem uns 2 anos. E se você olhar aqui ao redor, não tem um quadro, não tem um porta-retrato. Então isso é algo que faz com que a minha casa se torne um lar e não somente uma casa, não somente um apartamento. Então tá aí nas minhas metas, tá? Então eu coloquei aqui que eu preciso, olha só que legal, arrumar as roupas e setorizar. Meu guarda-roupa, na parte de roupas, não tá bagunçado, mas tem muita coisa lá que já não conversa mais com quem eu sou. Então não faz sentido estar lá só ocupando espaço. Aqui tá escrito que eu preciso arrumar as minhas makes e joias. Eu venho pensando muito nessa tarefa. Não fiz ainda por falta de dedicar um tempo e me programar para isso, mas está para acontecer, que eu venho pensando bastante nisso. Fazer uma lista, olha que legal, fazer uma lista com coisas que eu preciso para me arrumar todos os dias. São coisas simples, tá? Que você precisa ter aí à mão. Às vezes não que você precise disso para você se organizar e se arrumar minimamente, mas talvez isso possa te ajudar, te impulsionar para você chegar na onde você quer, tá? E eu coloquei aqui que eu quero comprar flores sempre que eu puder. Flores de corte. No final de ano, na semana que eu tava de férias, eu fiz isso. Gente, fomos em 1 ou 2 floriculturas, eu e o João. E a gente comprou flores para decorar a nossa casa. Inclusive aqui atrás, ó. Esse aqui é um buquê de flor de algodão com aquela flor que é um mosquitinho, sabe? Eu vou colocar aqui na tela a foto pra vocês. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube sobre casa.
open house, que são apresentações de casas de pessoas e celebridades, e enfim. Eu gosto bastante desse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E eu tava assistindo, e numa dessas casas eu vi uma parede, o corredor de entrada, inclusive, dessa casa, tinha este buquê de flores de ponta cabeça. E eu achei tão especial, tão delicado e tão forte ao mesmo tempo que eu resolvi reproduzir aqui em casa. E fiz, viu, gente? Vale muito a pena você decorar sua casa. E eu posso te falar, até o João esses dias falou que estava sentindo falta das flores. Eu comprei as flores de algodão, comprei mosquitinho, comprei também alguns arranjos de eucalipto, e espalhei pela casa. E, gente, dá uma diferença na casa que você não tem ideia. Pra você ter noção, o João perguntou, sentiu falta e comentou. Então, eu acho que é algo que vale a pena você investir no seu dia a dia. Não que você precise comprar todos os dias, se você não tem condição, toda semana. Mas sempre que você puder, ou de repente você colher no seu próprio jardim, vai fazer toda a diferença. Então, esse setor de família e vida íntima é uma das coisas que eu mais preciso mudar e é uma das coisas que mais me dá prazer em mudar. Então, o carro, 10 de 10, já organizei, comprei peça, comprei tudo que precisava no Mercado Livre, comprei produtos profissionais para lavar o carro, e eu e o João, nós lavamos o nosso carro, nós curtimos um momento especial na casa do meu sogro e da minha sogra, e foi super legal. A casa também, eu fiz uma faxina, gente, daquelas que sai até a alma do corpo. Ai, foi muito bom, gente. Eu tô olhando aqui, o que eu tô vendo se não tem teia de aranha. Mas sabe aquela faxina de detalhes em dezembro? Que no outro dia eu não conseguia andar de tanta canseira. Mas pelo menos a casa tava organizada. E eu vou te confessar, viu? Foi muito bom. Foi ruim não achei ruim não. Vamos lá. 8, experiência de vida. Experiência de vida eu coloquei aqui justamente porque entra naquele lado que eu falei, que eu gosto de ficar no meu mundo, na minha caverna, sozinha, no cantinho, sem ninguém me perturbar. E experiência de vida é tudo que eu quero e posso experimentar nessa vida. A vida é feita para se viver, não é mesmo? E eu sinto que eu ficando mais retraída, mais no meu mundo, acaba que eu deixo de viver e sentir coisas que eu poderia estar vivendo e sentindo. Então, no experiência de vida, eu coloquei que eu quero documentar a minha vida todos os dias. Todos os dias gravar uma coisinha, um takezinho, alguma coisa que eu possa recordar. E é tão bom isso, gente. Aqui no meu celular, eu tô gravando com o celular, com o iPhone. E tem um aplicativo que ele me traz recordações de fotos, momentos e vídeos que eu faço, que eu fiz há muito tempo atrás, gente. E como, né, eu venho trocando só de aparelho ao longo dos anos e o sistema é o mesmo, fica tudo salvo numa nuvem. Então, vira e mexe, aparecem recordações de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás. E como é bom ver isso. Então, e são vídeos simples, são vídeos de momentos, coisas que muitas vezes não são nem postadas, mas que quando aparece a recordação é tão bom. E eu resolvi, inclusive, documentar essa parte da minha vida, que é essa experiência de tentar mudar um pouco de vida, destravar a minha vida, sair da onde eu estava, sair do ponto A e chegar ao ponto B. Esse é o projeto e eu resolvi documentar isso. Por isso que nós temos aqui o vídeo no YouTube. Então, isso de documentar a vida todos os dias é bem legal. E eu sugiro que você faça também, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei fazer a primeira viagem com o João. Sim, vocês acreditam que todo esse tempo que nós estamos juntos, a gente não fez nenhuma viagem juntos? A gente já foi pra um lugar ou outro, XYZ, mas eu tô falando viagem. Daquela planejada, sabe? Coloquei aqui. Outra coisa que vem me pegando, me tirando o sono. Olha o que eu coloquei. Descobrir um hobby só meu. Ô, gente, vocês acreditam que eu não tenho nenhum hobby? Você tem um hobby? O que é um hobby pra você? Porque eu venho pensando sobre isso, eu venho matutando sobre isso e
eu não consigo chegar numa conclusão, sabe? É algo que tá muito longe de mim ainda. Eu venho pesquisando, eu tô obcecada por ver vídeos sobre isso nas redes sociais, mas eu não consigo achar algo que eu possa chamar de meu. Entende? Então eu tô assim, ó, perturbada com esse assunto, viu? Tá, vamos lá. Essas são as minhas metas. Eu coloquei alguma coisa a mais aqui, mas eu não terminei de escrever. Eu coloquei só um me. Aí eu acho que alguma coisa me chamou a atenção e eu parei de escrever. Provavelmente daqui a um tempo nós tenhamos algo a mais aqui, tá? Vamos lá no plano de ação. Usar a câmera todos os dias para registrar a minha vida. Tem dia que sim, tem dia que não, tem dia que eu esqueço, tem dia que não dá tempo. Coloquei que eu preciso comprar 2 tripés. Não comprei nenhum até agora. Coloquei aqui que eu queria comprar um aplicativo de edição de vídeo. Também não comprei. Experimentar hobbies. Óbvio que eu vou ter que experimentar para ter algum para chamar de meu. Pesquisar sobre hobbies. A pesquisa tá rolando, viu? Mas por enquanto eu não me identifiquei com nenhum. Eu não senti vontade de fazer nenhum. E criar conteúdo sobre hobbies. Pois é. Eu acho que eu vou começar a criar o conteúdo e às vezes, no meio disso tudo, da movimentação, surja algo que me inspire, que me dê vontade, né? Vamos ver. Corpo físico. Estamos aqui num ponto delicado para mim, como eu já disse antes. No corpo físico, eu coloquei algumas metas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metas. Vamos lá. Ser saudável. Emagrecer. Não coloquei aqui a quantidade de peso, porque peso é muito relativo, pra mim, pelo menos. Já teve épocas que eu estava mais pesada na balança, porém com um corpo mais bonito. Então, esse lance de emagrecer pra mim vai muito mais do que peso em balança, vai do que eu vejo, do que eu tô refletindo e me sentindo bem. Ter cabelos longos, bonitos. Tá crescendo, viu, gente? Tô deixando crescer meu cabelo. Ele tava curtinho por muitos anos seguidos. Agora eu tô com vontade de deixar cabelão de novo. Eu tive cabelão durante muito tempo, vou colocar algumas fotos aqui pra você ver. Cuidar da minha pele é algo que eu estava fazendo em 2024. Tava fazendo lindamente. Minha pele tava bumbum de neném. Porém, em 2025 foi tudo por água abaixo. Eu me deixei bastante de lado e a minha pele acabou manchando, acabou piorando a textura, enfim. No quesito de cuidar da pele, eu acho que eu já comentei em outro vídeo que eu comprei um pacote para fazer labial. Por enquanto não fiz nenhum. Acho que em dezembro eu tinha um marcado, mas foi desmarcado pela clínica. Aí eu fiz um procedimento e só também. E claro que tem o cuidado que eu tenho em casa, que são os cuidados com os ácidos que eu uso já há algum tempo. Coloquei aqui que eu quero ser mais vaidosa. Isso é algo interessante, porque na minha juventude, gente, eu não ia no mercado sem passar um batom, sem passar um rímel. Eu era muito vaidosa, cuidava demais do meu cabelo. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E o problema é que eu não sei por quê. Simplesmente deixei de fazer, deixei de me cuidar. Então tinha às vezes que eu andava na rua, eu não tava parecendo uma louca, mas eu tava assim, de qualquer jeito, sabe? Sem pensar, sem me arrumar. E esse lance de ter mais vaidade, isso é uma vaidade voltada pro autocuidado. Pelo menos nesse primeiro momento. Porque eu tava me deixando de lado. E isso é algo que eu quero mudar. Então, o fato de eu me tornar mais vaidosa, por enquanto, não é algo que tem sido natural pra mim. Todos os dias, ou vez ou outra, eu faço algo pra chegar mais perto disso. Mas ainda é algo que eu preciso pensar, forçar e que eu faço muitas vezes sem vontade, tá? E aqui tá escrito me alimentar melhor. Pra mim, me alimentar melhor, tem um ponto A e o ponto B. O ponto A é que eu gosto muito de alimentação saudável.
não tenho dificuldade em comer nada. Legumes, verduras, vegetais, em me alimentar bem. O que me faz me alimentar mal é a rotina ou a falta de preparação com a rotina, com o meu dia a dia. Então, muitas vezes eu tenho 2 semanas seguidas muito intensa de trabalho, da rotina lá da rádio, e eu não me programo para ter algo para levar, para ter algo aqui em casa quando eu chegar cansada, não ter que preparar nada. Então, o fato de eu não me programar faz com que eu compre ou consuma coisas iFood, pão, coisas que não são saudáveis, sabe? Então, eu preciso trabalhar bastante isso. No plano de ação, eu coloquei que eu quero marcar médicos. Ano passado, eu já procurei um endocrinologista para me ajudar com o processo de emagrecimento, mas por motivos maiores, eu não voltei mais, porque eu estava com alguns problemas pessoais, infelizmente não consegui voltar mais. E quando eu fui no endocrinologista, ele me pediu para eu passar com o cardiologista. Então, eu coloquei aqui, marcar médicos, cardiologista, nutricionista e voltar no endócrino. A cada 3 meses ir no salão, coloquei aqui, algo que financeiramente não vai ser um peso, porque não é toda semana, não é todo mês. É a cada 3 meses, de repente, fazer uma hidratação do cabelo, fazer algo na minha pele, fazer algo por mim. Coloquei que eu queria ir no dermatologista, justamente para cuidar da minha pele e ver outras questões de saúde. Fazer rotina de skincare, olha que legal. Fazer rotina de skincare mesmo cansada. E coloquei na frente mais o ritual do sono. Fazer a rotina de skincare mesmo cansada eu já estou fazendo todos os dias. Ritual do sono eu ainda não encontrei algo para chamar de meu, mas tá aqui, é algo que eu preciso pesquisar mais sobre. Me arrumar para ficar em casa, mesmo que seja para ficar deitada. Isso é muito legal, porque condiz também com aquele pensamento que a gente já conversou, tá? Então, nós aqui, olha, acabamos. Então, com o corpo físico, nós encerramos o nosso plano de metas. São 9. Nada impede que você, se você for fazer, coloque mais ou coloque menos. Esses são os campos que eu julgo necessário para mim. E aqui eu coloquei a criação de arquétipo e coloquei um plano de metas também, que seria um dia ideal na vida que eu quero, da pessoa que eu quero me tornar. E quando a gente fala de arquétipo, a gente já ouviu muito se falar sobre isso. Só que as informações que nós encontramos, muitas vezes, elas não são informações sérias, elas não são informações que têm embasamento. Então, se você quer saber algo sobre arquétipo, eu sugiro que você pesquise, que você leia livros e que você não vá às redes sociais pesquisar sobre isso, tá? Jura pra mim que você não vai. Porque eu não sei se caiu se você entrou na onda desse algoritmo do arquétipo, acho que ano retrasado, ano passado, que tinha vídeos falando sobre arquétipo da sereia, arquétipo da Cleópatra, arquétipo do não sei o que, do pavão. Arquétipo do pavão. E, gente, isso não existe, não tem... Nossa, não tem nada a ver, tá? Esse arquétipo que eu estou falando nada mais é do que um modelo de figura para você seguir, para você se inspirar. E os arquétipos que eu digo são os 12 principais arquétipos. Eu vou colocar aqui na tela para você. Qualquer coisa você pausa esse vídeo para você ver. E você pesquisa sobre isso, não sobre os arquétipos lá das redes sociais, tá bom? Então aqui eu coloquei a criação desse arquétipo. Por que eu coloquei a criação desse arquétipo, sendo que já existem 12 arquétipos? Porque eu estou procurando trabalhar uma transformação mais pessoal. Primeiro eu tenho que me tornar o meu eu do futuro para que depois eu possa me inspirar em algo ou em alguém. Então, aqui eu coloquei como será que é a Dai do futuro, a Dai do final desse projeto, a Dai que quer se tornar uma pessoa melhor, que quer ser, de repente,
uma filha melhor, uma esposa melhor, uma pessoa na qual vocês possam se inspirar também. Como pensa essa pessoa? Como age essa pessoa? Como essa pessoa responde a estímulos externos? Como essa pessoa responde numa dificuldade, num sofrimento? Quando essa pessoa está muito feliz, como que é essa pessoa? Como essa pessoa se veste? Como ela se comporta? Como ela pensa? Como ela reage? Quais são os perfumes e cheiros que essa pessoa gosta? Quais são as joias e acessórios que essa pessoa usa? Enfim, está tudo aqui. Como essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente. Esse aqui é a criação do meu arquétipo, é o eu do futuro, na qual eu devo me tornar no final deste projeto. Pode ser que no meio do caminho isso se modifique para algum lado, mas é claro que isso aqui não é um estatuto no qual você deve seguir a ferro e rigor, a todo, sabe? Isso pode se transformar ao longo do tempo, porque afinal, às vezes, isso tá na minha cabeça. Mas pode ser que isso, ao longo do caminho, eu perceba que não funciona pra mim. E eu posso mudar a qualquer momento, tá? E aqui, está escrito aqui, ó. E aqui, no final, eu coloquei um plano de metas ou o dia ideal. Como que seria o dia ideal dessa pessoa? Como que seria o dia ideal pra mim? O dia ideal pra mim, nada mais é do que uma manhã tranquila, uma manhã calma, onde eu possa tomar meu café da manhã. Café da manhã é algo que eu amo, eu gosto demais. Então eu valorizo muito. Um dia ideal pra mim é um dia que eu possa mexer com as plantas, regar as plantinhas, cuidar, cultivar, colher flores. Eu possa brincar com meu gato, uma manhã que eu possa estudar, que eu possa gravar algum conteúdo, um almoço de qualidade, sem pressa, uma tarde na qual eu possa trabalhar com qualidade também, uma tarde que eu possa ouvir uma música, uma tarde que eu possa sentar no sofá e ficar olhando o vento bater nas flores, que eu possa ficar olhando a chuva cair. Eu tô olhando pra cima porque eu tô bem de frente pra uma árvore que tem aqui na minha casa, que é a realização de um sonho, eu olhar pra essa árvore. Então, essa árvore me faz lembrar que com intenção você consegue alcançar as coisas. Porque antes de eu vir pra cá, eu estava morando num loft, numa kitnet, que me serviu por longos 3 anos. E quando eu digo longos 3 anos, foi porque eu fui pra lá, assim, nos 45 do segundo tempo, na pandemia. Porque eu fiquei sem renda e eu precisava de um lugar menor, que fosse mais barato, porque senão eu não ia conseguir pagar o meu aluguel. Então lá pra mim tinha um peso muito grande, que foi um passo que eu dei pra trás. E aqui é um passo que eu dei pra frente. Então, quando eu pensava em algum lugar para morar, quando eu saísse de lá, quando eu tivesse dinheiro, eu pensava justamente numa porta de vidro grande, onde eu pudesse ver uma árvore enorme pela porta, onde tivesse um sofá, onde tivesse um tapete, uma mesa de jantar, que eu pudesse tomar meu café da manhã olhando para essa árvore, olhando os pássaros, olhando a chuva. E isso é exatamente o que eu tô vendo agora. Depois eu vou virar a câmera e vou colocar a imagem para você. Então, para mim, essa imagem que eu tô vendo agora é a realização, é a manifestação de uma meta, de um sonho, de um desejo. E eu tenho certeza que depois que eu me dedicar neste projeto, essas metas, esses desejos e esses sonhos que estão aqui também vão se realizar. Porque não tem segredo nenhum, não depende de ninguém, só depende de mim. E se você vê, assim, as coisas que eu falei pra vocês, não são coisas mirabolantes, são coisas simples, mas que na correria do dia a dia, com a vida moderna do jeito que está, a gente deixa passar batido. E eu já deixei passar muita coisa batida na minha vida. E agora eu não quero mais. Eu simplesmente resolvi que eu quero viver com intenção. Que eu quero aproveitar os dias, que eu quero aproveitar a vida, que eu quero me aproveitar. Que eu quero aproveitar o meu relacionamento, os meus relacionamentos. Então, de repente você tá vivendo uma vida no automático e você nem percebeu. Você acorda,
trabalha, volta pra casa, dorme, acorda, trabalha, volta pra casa, dorme, acorda, trabalha. E você vive uma vida numa roda que ela gira, mas você sente que ela tá girando em descompasso com o que você quer. Então, se você, de repente, tá vivendo uma vida assim, que você não se reconhece mais, que você não está mais satisfeito, que você não sente mais prazer, mais amor, de repente você não sente mais vontade de fazer as coisas, de repente você não sorri mais, de repente você não quer estar em convívio com mais ninguém, talvez seja a hora de você fazer um projeto deste pra você, fazer um destravando a vida, porque às vezes a vida precisa de um sacode, e eu espero que esse seja o seu sacode, que o seu sacode não seja uma cama de hospital, que o seu sacode não seja uma mudança abrupta que te leve metade de você. Que o seu sacode não seja a abertura de um exame ruim. Que o seu sacode seja a sua decisão, a sua vontade de querer mudar, a sua vontade de querer dar um passo. E eu sinto que pra mim é isso. Se de repente pra você faz sentido, faça o seu. E se você tiver coragem, tiver audácia, tiver inspirada ou inspirado, documente, registre e poste nas redes sociais para que você consiga rever e revisitar toda vez que necessário, toda vez que você quiser desistir ou toda vez que você quiser inspirar alguém. Pelo menos para mim, este vídeo serve de inspiração para mim mesma, mas se alguém ver, pode ser que sirva de inspiração para alguém também. Pode ser que torne uma pessoa melhor no mundo. Pode ser que faça você que está aí do outro lado refletir sobre como você vive a vida. Enfim, é sobre isso. É sobre tomar uma decisão e agir. Porque sonhar, todo mundo pode sonhar, né? Agora realizar é só para os fazedores. Bom, nesse vídeo é só isso. Já ficou longo demais. Eu espero que se você estiver assistindo, você goste. Se você quiser saber mais detalhes sobre algo que a gente conversou aqui, deixa nos comentários ou me chama lá no Instagram, @oficialdaimuniz, Dai com Y e Muniz com Z no final. E a gente vai falando sobre isso. Talvez eu fale sobre isso em outras redes sociais também, que eu acho legal, acho interessante. Parece que é estranho falar sobre isso no começo, mas depois é algo que faz você refletir, faz você repensar e pode ser que ajude alguém também. E isso é a parte mais legal dos vídeos, é a parte mais incrível, é você poder ajudar alguma pessoa. Isso é demais, né? Enfim, é isso, baby. Se você chegou até aqui, muito obrigada. A gente volta a se falar por aqui. E se você quiser saber de algum detalhe, quiser saber mais sobre mim, as redes sociais tá aí pra você aproveitar, tá bom? Um beijo.